Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de ouvir agora Lara Alice, que é o nome artístico dela, é Lara Signoretti Leite, e o Rogério Cipriano Leite. O Rogério foi meu aluno aqui, junto, nós estamos nesse momento no Salão Vermelho da Universidade de Sorocaba, campus Trujillo, e aqui funciona junto o Colégio Dom Aguirre. E o Rogério foi meu aluno de 1987 a 1989 no Colégio Dom Aguirre. E a Lara eu fui encontrar aqui como aluna, também no curso de letras. Ela me deu essa alegria de ser minha aluna, até o dia que ela contou para mim que o pai dela tinha sido meu aluno, e eles participaram do sarau do curso de letras no semestre passado, os dois nesse palco, cantando juntos. Foi uma maravilha, se Deus quiser vão estar no próximo sarau. Então, o Rogério participou de algumas atividades aqui no Colégio Dom Aguirre, relacionado a atividades com poemas, em literatura, e vindo para o palco também, sala de aula em palco. E, coincidentemente, alguns anos depois, a Lara vem e faz a mesma coisa aqui dentro. E a Lara tem mais algumas coisas a contar. Então, vamos escutar primeiro os mais velhos, Vamos escutar o Rogério, contando um pouquinho dessa experiência dele aqui no Colégio Dom Aguirre, e depois a Lara contando da experiência dela também, desde o momento inicial que ela queira contar, a respeito da formação dela até chegar hoje. Então, Rogério, prazer enorme. Lara, um prazer enorme, vocês dois aqui comigo, é emocionante, a história de vocês é muito linda, e vocês nos dão uma alegria muito grande estarem aqui hoje, falando um pouquinho da história de vocês para nós. Rogério, começa com você, querido. É um prazer poder estar aqui. Quando eu descobri que realmente a Lara estava tendo aula com você, eu falei, nossa, que maravilha saber que houve uma continuidade, uma outra geração fazendo aula. E eu fiquei muito feliz porque, para mim, a sua presença na minha vida como aluno foi tão importante, exatamente porque eu sempre fui aquele cara que não era muito amigo de livros, eu nunca fui muito de leitura. E a partir do momento que eu vim para o Dom Aguirre, nessa época, e a sua forma de mostrar os livros, a sua forma de ensinar a literatura, me atraiu de uma forma que eu não imaginava. Então depois eu comentava com ela, que é o oposto meu, porque ela ama livros, ela ama literatura. Aí eu comentava, falei, puxa, eu lembro disso, eu lembro desse livro, eu lembro desse momento. E então foram momentos muito importantes para mim, exatamente porque me despertou esse interesse pela leitura. Eu lembro, inclusive, nesse mesmo palco aqui, nesse mesmo palco, porque eu nunca tinha atuado, nunca tinha feito nada parecido com teatro, a não ser de brincadeira. E aí foi proposto a gente reproduzir alguns textos aqui como uma apresentação teatral. E no meu caso, eu e o Ricardo Conrado, que fazia aula comigo na mesma sala, a gente pegou uma obra uma crônica do Jô Soares, que ele escrevia na Veja. Na época, toda semana saía uma crônica na primeira folha, e numa época era o Jô Soares que escrevia essas crônicas. Eu não lembro como foi escolhido isso, de que forma foi, só que era uma história muito engraçada, porque era a história do anjo da guarda do Fernando Collor de Mello. Na época tinha aquela coisa que ele queria fazer tudo, ele queria voar de jatinho lá da Força Aérea, ele queria andar de jet ski, era o jovem, o atleta. Então é o anjo da guarda se queixando com Deus, que o Ricardo Conrado era o Deus e eu era o anjo da guarda. E aí o anjo da guarda era todo torto, casa toda queimada, a auréola toda torta. Falou, puta, assim não dá, Deus, tá difícil, cara, não tem como. O cara não para, ele quer fazer de tudo, tal. E aí foi muito engraçado, o pessoal riu pra caramba. E aí, pra mim, aquilo foi uma magia. Porque eu nunca tinha feito, eu sou da música. Sim. Eu sou músico, eu toco. Na época já tinha uma banda aqui no Dom Aguirre, que tocou nesse palco também com essa banda. Eu nunca fui do teatro, eu era da música. Então, aquilo me tocou de um jeito, porque assim, eu fiquei 3 anos aqui, é bastante tempo, e essa é uma das poucas lembranças que ficou gravado para mim. Essa lembrança de ter tido a oportunidade que você nos deu de estar aqui no palco
e representar um texto, uma crônica, sabe? Queria ter feito muito mais, mas aí acho que já não dava mais tempo, era pouco tempo que a gente tinha, mas foi uma experiência sensacional, sabe? Foi uma coisa muito divertida. Eu lembro do pessoal rindo, o pessoal depois comentando: nossa, você era o anjo que estava todo torto lá. E aí nessa hora a gente acabou aprendendo um pouco mais dessa coisa de você trazer a literatura para o palco, para o teatro. Não segui o teatro, segui a música, porém daqui a pouco vem a Lara aí, alguns anos depois, na literatura e no teatro também, de forma incrível. Então isso me lembro muito, ainda mais estando aqui nesse palco, que foi que tudo aconteceu. E você, quais livros você lembra mais ou menos? Você lembra de algum que você leu naquela Eu lembro do Luiz Fernando Veríssimo, porque tinha coisa do cômico, né? Era o Analista de Bagé. Então eu lembro muito bem desse livro, exatamente por eu não ser muito ligado na leitura. Quando eu descobri essa literatura, eu falei: pô, que legal! Que coisas agradáveis que tem para ler também. Não que as outras não sejam agradáveis, eu acredito que, tenho certeza que são, mas eu nunca fui da leitura. Então eu lembro muito da lista de Bagé, que eu ria lendo o livro, achava muito engraçado, sabe? Então marcou muito para mim essa época da leitura. Me aproximou da leitura, sabe? Isso foi muito importante, porque eu sei da importância da leitura. Estando na arte, estando na música, eu sei que a leitura, a poesia é extremamente importante. Aliás, eu lembro de alguma coisa relacionada com música também, de poesia na música. Não vou lembrar agora o que era, mas não sei se foi Legião Urbana que era o Camões, né? Isso. Que era ainda que eu falasse a língua dos homens. Isso. Eu lembro que nós fizemos algum trabalho com isso aqui também. Agora que eu lembrei dessa... Amor é fogo que há de sem se ver. Isso, exatamente. Amor é fogo que há de sem se ver. Isso. Nós fizemos alguma coisa com essa música também. Acabei de lembrar dessa passagem. Veio na memória agora aqui. Então, olha só que maravilha que foi essa união, né, da minha parte musical, que eu sempre amei a música, e descobrir toda essa coisa da literatura, graças a você que trouxe essa oportunidade para nós, que deu essa... juntos, só faço mediação. Mas extremamente importante, foi muito importante mesmo. E a Lara agora falando um pouco da experiência dela, a chegada dela, toda, quer dizer, quem diria, né? Você, a filha do Rogério. E agora aqui, né? Que delícia. O meu pai, como ele disse, ele nunca foi muito de leitura, mas ele sempre me incentivou, né? Nunca teve um dia na minha casa que eu não tivesse um livro para ler, desde pequenininha. Então aí já foi pegando, foi grudando, foi lendo e acabou ficando para sempre, né? E aí eu fui crescendo, fui indo para esse lado e me apaixonei por leitura e por teatro. Eu comecei no teatro quando eu tinha 11 anos, então o teatro veio um pouco antes, porque antes eu dançava, fazia pecinha, cantava em coral. Cantava em coral com meu pai sempre. Sim. Mas aí eu entrei no teatro quando eu tinha 11 anos e fiquei. E onde? No teatro onde? Eu comecei lá na Camarim, com o Hamilton Branda e com a Lucila Hessa. Aí eu fiz vários cursos lá com ele, aí fui andando por aí, fui com a Rose Marques, eu fiz teatro com o Mário Pesca aqui em Sorocaba. Nossa, eu passei acho que por várias pessoas nesse tempinho, nessa adolescência que eu criei no teatro, né? E isso foi muito importante pra mim, porque eu fui criando o meu caráter leitora e cultural e da própria Lara no teatro. Então a poesia entrou na minha vida antes de eu saber o que era poesia, né? Aí na escola foi começando, eu estudava no Colégio Humanos, no ensino fundamental, né? E a Moniza dava aula lá. Sim. E a Moniza sempre fazia contação de história e eu já ficava meio interessada. Mas eu nunca ia imaginar que a Moniza também tinha sido sua aluna. Fui descobrir ano passado. E agora acabou de lançar no sábado o projeto Monteiro Lobato. Ai, é verdade. Lá na que legal. Verdade. Com a orquestra e tudo mais, né? Isso. Aí a Moniza já foi um contato ali da contação de história, sempre lendo livros, e eu entrei no colegial. Quando eu entrei no colegial, eu tive a Marisa, minha professora, que foi aluna do Roberto Samuel também, a Marisa Belo. E a Marisa sempre falava, e a Marisa, ela foi a porta para entrar para o mundo de leitura e literatura para sempre, não sair nunca mais. E ela sempre me falava que isso tinha acontecido com ela porque um professor incentivou ela. Um dia um professor chegou para ela e falou que ela podia também, e ela fez isso comigo. E eu não duvido nem um pouco que o professor tenha sido você em algum momento ali. E quando eu falei para ela que eu ia começar a fazer letras aqui na Uniso, ela falou: nossa, você vai ter aula com o Roberto Samuel, ele foi meu professor.
E ele fazia a gente fazer teatro. Eu falei, ué, fazer teatro lá em letras, né? Por que eu vou fazer teatro em letras? Eu nem imaginava. Aí eu cheguei na Uniso. E logo no primeiro semestre a gente teve aula de literatura infantil e juvenil. E já veio o Roberto e falou, bom, final, né, tem que apresentar uma peça. A sala inteira olhou pra mim, porque eu tinha falado no primeiro dia que eu fazia teatro, né? Nossa, na hora que ele falou, vai ter que fazer uma peça, foi a sala inteira. Foi assim, pum, olhou pra Lara. A diretora. Aí eu falei, gente, eu sou aluna. Eu sou aluna, vamos todo mundo trabalhar junto, né? Vamos descobrir. E no colegial, a minha diretora sempre me incentivou a levar o teatro pra escola. Então a gente criou um grupinho de teatro dentro do colégio, Objetivo. Que não era o Objetivo Centro, era o Objetivo Zona Norte, que é bem pequenininho, é só ensino médio. E aí eu comecei a fazer essas atividades de teatro lá dentro. Achei que ia acabar, né? Quando eu saísse de lá, vim pra cá e continuou. Aí a gente acabou entrando nessa de fazer a peça de teatro, a gente montou Peter Pan, que foi sensacional. Nossa! Aí depois que a gente montou Peter Pan, os alunos que estudam comigo, os outros estudantes, eles vieram perguntar quando que a gente ia fazer a próxima, né? Porque através desse teatro que a gente fez na faculdade, a gente aprendeu muito melhor todo aquele conteúdo que a gente estava vendo. A gente pôs na prática, a gente entendeu o que estava acontecendo. Até hoje, às vezes, o Felipe, que fez com a gente, ele começa a falar fala do Peter Pan do nada. Aí ele fica feliz, né? Porque ele conta pro sobrinho dele a história do Peter Pan, porque ele aprendeu. E ele sabe a história inteira de cor. Aí eu acabei aqui, e depois que a gente apresentou Peter Pan, ia ter o sarau. E eu fui participar do primeiro sarau aqui da Uniso como aluna já, ano passado, em 2018. E aí que eu tive mais contato com você, com o Roberto, né? E a gente foi se conhecendo. Aí eu falei pro meu pai, meu professor de literatura infantil e juvenil, o Roberto Samuel. Ele falou, quantos Roberto Samuel existem em Sorocaba, né? Eu falei, olha, eu não sei, mas ele é meu professor da Uniso. Aí meu pai falou, não, ele foi meu professor do Aguirre. Calma, vamos conversar então, vamos entender o que está acontecendo. Aí que eu descobri que o Roberto tinha sido professor do meu pai e agora ele era meu professor. E foi professor da minha professora e da minha outra professora. E todos que foram me incentivando aí para esse caminho foram alunos dele, né? Então, aí a gente começou a conversar. Aí a gente começou a falar e eu falei, não, Roberto pediu pra gente fazer um teatro. Aí meu pai falou, não, Roberto também pediu pra eu fazer um teatro. Eu falei, você já fez teatro? Nunca podia imaginar que meu pai tinha feito teatro. Tinha feito uma peça de teatro. E por conta dessa peça de teatro, ele lembra até hoje a história do anjo. Que com certeza que se ele só tivesse lido e passado ali, ele nunca ia lembrar. Não ia ficar preso, mas como ele fez, ele atuou, ele sentiu aquele anjo na pele, ele lembra até hoje, ele me conta até hoje. E até parece um pouco, porque ele vivia se acidentando, né? Então, tem um pouco da minha história, porque eu sempre me machuquei muito. Um pouco da história pessoal. Aliás, essa história do anjo parece que também é baseado, né? É tirado de alguma coisa, né? Essa história do Jô, né? Do anjo. Sim. Ele é inspirado em alguma coisa, não lembro o que era, mas eu sempre fui muito desastrado, então acho que até coincidiu, né? Aí ele começou a falar que... Porque assim, eu sempre soube que meu pai não era muito fã de leitura do jeito que eu sou. De ler 5 livros, assim, de uma vez. Do jeito que você acha que é difícil, viu? Porque como gosta de ler. É que vira um vício, né? Vira um hábito, orgulho, vira né? vício, você não para. Que orgulho, que orgulho. Então, aí ele falou, não, mas eu lembro que eu li tal livro com o Roberto, e eu lembro que esse professor, tanto que ele não tinha ainda muito certeza se era o mesmo, ele falou, eu tive um professor e ele foi o único professor que me incentivou realmente a querer ler alguma coisa. Aí eu falei, nossa, que interessante isso, né? E a gente foi conversando até que surgiu o segundo sarau. Não, já foi o nosso terceiro sarau. Nós tivemos a semana de letras que nós participamos, aí eu fui tomando frente das coisas, porque a Lara tem isso, né? A pessoa fala, viu, você não quer? Eu falo, quero. Eu nem penso. Mas você, eu vou fazer. Ah, Lara, mas você é calor aqui no... Tô fazendo já, tá aqui, ó, tá pronto, vamos lá, vamos. Aí eu acabei caindo como coordenadora da semana de letras, eu não sabia nem o que era uma semana de letras. Aí eu fui coordenadora e apresentadora, e apresentei o sarau, e apresentei o sarau, e nossa, um monte de coisa, e o Roberto sempre me ajudando, né? O Roberto sempre falando, ó, faz assim, faz daquele jeito, faz assim. Virou o ano, não era mais caloura, né? Agora já é veterana. Nossa. Aí o Roberto falou, ah, Lara, apresenta. Apresenta o sarau pros alunos novos. Eu falei, tá fácil, né? Vamos lá. Aí eu fui. Pra variar. Aí eu topei. Falei, sim, vamos. A Daniela também. Aí eu comecei a ter aula com a Daniela, ex-aluna.
professora aqui da Uniso, a Daniela Vanella. Sim. Nossa, que loucura. Da minha época, Que né? estudou com você. Estudando um ano Um ano antes. Um ano mais nova. Eu estava no segundo colegial, ela estava no primeiro colegial. E a Dani, eu tive um contato com ela quando eu ainda estava entrando, eu nem tinha tido aula com ela, mas ela foi me auxiliando por conta de Probex e projetos aqui da Uniso. E aí, esse ano, em 2019, eu comecei a ter aula de literatura inglesa com ela. Aí a gente grudou, né? Então, daqui a pouco você continua contando Mais um pouco. essa história agora da literatura inglesa. Então, um pouquinho mais. E daqui a pouco estaremos de volta com a Lara e o Rogério.